Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Veja aqui, amados companheiros e companheiras, amigos que gostam da sanidade da Bíblia. Aqui não se trata de uma coisa insana. Nós estamos com estas programações diárias para trazer a você a sanidade da Bíblia. Estou com minha Bíblia aberta aqui em Atos, capítulo 20, verso 28. Paulo, aquela coluna da parte de Deus, Paulo se tornou um apóstolo que sobressaiu sobre todos os outros em firmeza, em equilíbrio espiritual, doutrinário. Por isso que quando você lê as cartas de Paulo, inspira muita segurança, porque parte de um espírito seguro, de um espírito equilibrado, uma doutrina segura. E aqui no capítulo 20 do livro de Atos, verso 28, Paulo já se despedindo, seus últimos sermões antes de ser morto, não é? Ele aconselha aos líderes, aos bispos, aos pastores. Ele disse: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Veja Paulo recomendando: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito vos constituiu bispo. Esse olhar, ele está responsabilizando o líder, o pastor, não é? Que é o bispo do rebanho, o líder do rebanho, para ele olhar para si próprio. Olhar quer dizer investigar seu espírito, sua conduta, ou seja, trabalhar com o povo, com o rebanho, com responsabilidade doutrinária. Há muitos homens, pastores, que têm responsabilidade com a vida material, compra, paga, pega emprestado, devolve, mas não tem responsabilidade com a doutrina que ensina ao povo. Paulo está nos responsabilizando, dizendo: olhai por vós mesmo, ou seja, seu espírito seja checado, faça um check-up do seu espírito com o espírito da Bíblia. Mesmo Paulo disse em Gálatas capítulo 1, verso 8, qualquer um que trouxer outro evangelho fora da Bíblia é anátema, é falso. Então, antes de dizermos que somos pregadores da Bíblia, devemos checar o nosso espírito para ver se o nosso espírito se encaixa com o espírito da Bíblia, da palavra de Deus. Ele disse: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para poderdes apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olhai, tenhais responsabilidade de vós e da doutrina. São Pedro, me veio agora, vamos ver se eu acho aqui, São Pedro confirmando isto, o apóstolo Pedro, que foi também um do que viveu no mesmo tempo de Paulo, foi criterioso aqui em 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, são escrituras que é bom você ler, pastores, líderes, você deve ler isto checando com o seu espírito, porque se seu espírito não estiver encaixado com isto, é hora de se ajoelhar e pedir: Deus, eu quero que o meu espírito se encaixe com o espírito da Bíblia, não com o espírito reverendo A, B ou C, não, é com o espírito da sua palavra, com o espírito de Cristo. Há muitos que estão fazendo errado, querendo que o seu espírito encaixe com o espírito do líder A, B, C. Ora, se ele traz uma liderança errada, você vai ser mais um errado?
Não, sua oração está errada. Você deve orar dizendo: Deus, eu quero que o meu espírito esteja encaixado com o espírito da Bíblia, que é o Espírito de Cristo. São Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso 1 a seguir, aqui ele puxa a orelha dos pastores. Ele diz aos presbíteros, que é o mesmo pastor, né? Que estão entre vós, admoesto eu, Pedro dizendo, que sou também presbítero com eles. Pedro era o pastor da igreja de Jerusalém, né? Foi o primeiro. A testemunha, Pedro dizendo, sou testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, do rebanho, da igreja, não por força, pelo Espírito, não é? Não por força, mas voluntariamente. Ninguém deve trabalhar, ser pastor como uma profissão. Pastor não é profissão, pastor é ofício divino. Deve ser um espírito voluntário, trabalhar com amor, com gratidão por poder ajudar almas, pessoas, sem fazer partidarismo, discriminação do irmãozão com a irmãzinha. Não tem almona e alminha para Deus, todos Deus trata como almas. Existe discriminação lá no mundo social. Quem tem mais dinheiro é tratado de uma maneira tal, quem tem menos dinheiro é tratado de uma maneira tal. Porém, na casa de Deus, pastor não pode trazer essas bagagens lá de fora. Na igreja não tem almona e alminha, são almas. Então ele disse: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ganância, ganancioso, dinheiro. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Domínio, essa igreja é minha. Não, a igreja é de Jesus. Não como domínio dele, do pastor, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pastor é o modelo, é o exemplo, é o padrão para a igreja segui-lo. Que exemplo você, pastor, está dando ao teu rebanho? Tal pastor, tal igreja, tal ovelha, servindo de exemplo, de modelo. Isso deve nos responsabilizar como pastor. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Veja, isto naquele dia virá recompensa. Entregaremos este rebanho a quem estamos conduzindo aqui na terra, a ele, naquele dia do arrebatamento. Cada pastor responderá pelos seus, pela doutrina que ensinou e pelo rebanho que lhe segue. São Pedro está dizendo: os entregaremos ao sumo pastor. Oh, que coisa gloriosa será quando podermos ter este coroamento de apresentar a Deus, o sumo pastor, o rebanho a que ele nos colocou para apacentar aqui na terra, e dizer: aí está a sua herança, ó sumo pastor. Fizemos tudo para cuidá-lo com amor, carinho e a sã doutrina. Agora eu os apresento, eu os entrego a ti. Será glorioso, será dia de glória. É para isto que eu vivo, amados. Para isto que eu trabalho dia e noite, para poder apresentar o rebanho pelo qual ele colocou em minhas mãos aqui na terra, como um rebanho puro na doutrina, no comportamento e na palavra. Isto é o meu afã, é meu objetivo. Deus abençoe, venha, eu quero te ajudar também. Venha, eu quero lhe apacentar.
Procura, entra aí em nossa página, tabernaculodafebrasilia.org.br. Pega o endereço de nossa igreja, aqui em Brasília, está ali em Taguatinga Norte, e no entorno de Brasília está ali no Novo Gama, o bairro Pedregal. Pegue os dias de nossos cultos e vai lá no dia de culto. Queremos assentar com você e te ajudar. Nosso abraço. Deus te abençoe.